Estamos de volta à cidade de Pelotas, no interior do estado do Rio Grande do Sul, pela segunda vez nos últimos 15 dias, para conversar com os palestrantes do seminário da Universidade Federal do Cariri, no seminário acerca da filosofia na Idade Média. Vamos conversar com o Pedro Leite. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente, Pedro. Onde você fez a sua graduação, qual foi a área, mestrado, qual foi o mestrado e doutorado? Fala para a gente, Pedro. Então, primeiramente, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade, né, pelo prazer de estar te conhecendo e dizer que é uma satisfação poder falar um pouco sobre filosofia medieval, né, e sobre o evento que eu vou participar. Bueno, eu sou formado em filosofia, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz o meu mestrado, o meu doutorado na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, sob a orientação do professor Luiz Alberto de Boni. Ministrei aulas na PUC durante 10 anos, né, e agora já faz mais 10 que estou na Universidade Federal de Pelotas. Né? Tenho trabalhado, né, com filosofia medieval, né, tenho envolvimento com o ensino de filosofia, né, e aquelas coisas que os professores, né, fazem, né, que não é só dentro da sala de aula, tem muita atividade, né, extra classe e que nos envolve bastante. Pedro, qual foi o foco da tua pesquisa no mestrado? No mestrado eu fiz a minha dissertação, cujo título é O Problema dos Universais, a Perspectiva de Boécio, Abelardo e Oca. E quando eu fiz o mestrado de 98 a 2000, né, e no ano de 2000 eu comecei já a trabalhar na PUC, a lecionar na PUC. E a minha dissertação foi publicada em 2001, né, como um livro pela EDPUC. E em torno de 2 anos o livro foi esgotado, né, essa pesquisa. Pedro, desculpa te interromper. Qual foi o nome desse livro? Ele ainda tem para ser vendido ou está esgotado? Sim. Agora, o nome é O Problema dos Universais, né, como subtítulo, A Perspectiva de Abelardo, Boécio, Abelardo e Oca. Quem quiser comprar, Pedro, como é que faz? Isso, daí esse livro foi, digamos, uma história muito curiosa, né? Porque eu sou mais conhecido, digamos, na área, né, pela minha dissertação, que levei 2 anos para redigir, do que pela minha tese, que foi 4 anos que eu levei para redigir, né? Então, em geral, o pessoal me chama muito para falar sobre o meu texto do mestrado. Como ele foi esgotado, e depois uma coisa curiosa, ele começou a se tornar ponto de concurso, né? Então, se fazia concurso e colocava lá o tema, né? Então, eu teve muita procura do pessoal fazendo concurso, entrava em contato comigo, que não achava o livro e tal, e nós conseguimos, há uns 2 anos atrás, né, fazer com que a EDPUC, né, o lançasse em e-book. Então, está disponível, né? Até posteriormente, eu posso até deixar o link, mas você entra no site da EDPUC, né, que é a PUC aqui no Rio Grande do Sul, e procura lá e recebe, né, você recebe no e-mail, cadastra o e-mail e vem o livro. Então, Pedro, desculpa, eu vou facilitar a sua vida, Pedro. Eu vou pesquisar, eu fiquei interessado nesse livro, na tua palestra, mas depois manda o link para mim. Eu vou colocar na descrição do vídeo, o interessado clica e já compra. Sim, então, enfim, né, a gente conseguiu que ele ficasse disponível, né? Se bem que eu sempre disponibilizava, porque eu tenho em arquivo, então eu disponibilizava para o pessoal que pedia, né? Ô Pedro, enfim, e a tua tese de doutorado?
A minha tese foi, digamos assim, foi um pouco mais reduzida, não foi tão ampla, né? Foi sobre a teoria da linguagem em Guilherme de Ockham, né? Guilherme de Ockham é o autor com que eu tenho me preocupado assim os últimos anos, as suas ideias, enfim, sua questão, né? Essa questão do problema dos universais, a questão política, né? A questão Tem orientado, a né? questão da navalha dele também? Da navalha, né? Então, esse tem sido assim, o meu campo de pesquisa mais próximo, né? E que é sobre isso que o professor Nilo, né, me convidou para fazer uma fala, enfim, né? Também, 30, 40 minutos, a gente não vai, né? A gente vai fazer uma fala, não é aquela palestra clássica dos filósofos. Né? Legal, mas então vai chamar a polêmica dos universais, é isso? Eu coloquei um título assim, Revisitando, né, o problema dos universais. O caso de Guilherme de Ockham. Por quê? E aqui eu já vou só entrar um pouco, se tu me permitir. Esse é um problema em filosofia que é um problema clássico, né? Existem problemas clássicos na filosofia, ou como se diz, problema genuíno. Esse, de fato, é um problema que atualmente, vamos dizer assim, com outras molduras, com outras... como é que eu posso dizer assim? Subsídio, né, conceitual, né, e, claro, ele sofre uma modificação, mas ainda é um problema atual na filosofia. Né? E ele já está em Platão e Aristóteles, mas eu considero, e essa é uma das defesas que eu faço, né, no meu texto, que ele é um problema genuinamente medieval, porque ele é colocado por Porfírio, Fenício, né, que coloca a problematização que passa, né, durante a Idade Média sendo discutido. Então, o que eu trabalho no meu texto? Eu trabalho a resposta de Boécio, que é no século IV, depois dou um pulo ao século XII e mostro como Pedro Abelardo, né, o namorado da Heloísa, né, responde a questão, né, depois eu trabalho, digamos, né, passo do século XII para o século XIV, dou um salto e trabalho grande parte, ou mais da metade do meu texto, em Guilherme de Ockham, que é o que eu vou pretender fazer, apresentar, por isso o caso de Ockham, como ele responde à problemática, porque ele digamos assim, o referencial, né, de uma corrente que se chama da filosofia conhecida como nominalista. Né? Então, assim, há uma discussão forte em filosofia entre os realistas e os nominalistas, e ele, né, é conhecido como o grande lógico do período medieval. Ele, digamos, é considerado aquele que é o representante clássico do nominalismo. Pedro, desculpa te interromper, sem dar spoiler, sem contar o final da sua palestra, dá para você passar assim para o grande público, não para as academias, a diferença entre os realistas e os nominalistas? Isso. Aí a gente entra na formulação do problema. Esse é um problema em filosofia, né, que diz respeito à ontologia. Né? Para o grande público, a ontologia diz respeito àquilo que existe. Né? Quando eu pergunto o que há, que entidades há, né, no mundo, né? Bom, ele começa com essa questão sobre perguntando o que há no mundo, que tipo de entidades há no mundo, como é que a gente fala delas, e como diria um ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, ela se espraia, né, para outros campos, por exemplo, a epistemologia, quais são as condições de conhecimento que eu tenho de determinadas entidades, né, para a questão da linguagem ou da semântica, dizer, sobre o que eu estou falando quando falo sobre determinada entidade. Você veja bem, eu tenho, quando eu olho lá no Jornal da Globo e diz assim, o mercado estava nervoso hoje, né? A gente entende isso, né?
Mas se a gente for fazer uma análise, a gente vai dizer, mas quem é o mercado? Que entidade é esse o mercado? Ele pode ficar nervoso? Então o mercado estava alegrinho, ele estava triste, né? Então é sobre essas expressões, né, que se discute qual é a referência que tem no mundo. Embora eu a entenda, né? Você entende quando diz o mercado estava nervoso. Mas então nós usamos determinados recursos de linguagem que falam sobre uma entidade que não existe no mundo, né? Ela não existe como existe o João, o cavalo, enfim, né? A carroça que a gente aponta, né? Então o problema ele gira também, né, em torno dessas questões assim, né, de o que existe, né? E como é que eu falo do mundo, né? E eu gosto muito, e por isso me dedico, né, do Guilherme de Ockham, porque eu acho que ele dá uma boa resposta, né? Ou seja, ele faz como é que eu poderia dizer? Uma certa passagem de um tipo de discussão do problema para uma outra discussão, um outro Pedro, nível. o Guilherme, ele era religioso? O Guilherme de Ockham foi um frei franciscano, nascido na Inglaterra, que se formou, né, estudou em Oxford, né, se formou, né, e era ali novinho, recém começando a dar aula, né, e o reitor da Universidade de Oxford, né, inclusive eu tenho um texto sobre isso, por questões políticas, né, resolve denunciá-lo à corte de Avignon, né? Por heresia, né? Sim, né? Mas aí é que está. Ele é denunciado porque a época foi deslocada desde o início do século XIV, deslocada de Roma para Avignon, na França, a Sé Romana. Então, né, o João Luterel denuncia o Guilherme, e o Guilherme, né, o Ockham, ele sai e vai responder o processo que é contra ele. Deixa eu fazer um parênteses. Essa denúncia foi de cunho político? Foi de cunho político porque se descobre nas pesquisas, tem um texto que eu mostro isso, né? O reitor teve uma briga com os dominicanos e queria um lugar melhor na Cúria, né? Sim. Então recebe uma carta de um amigo dizendo assim: se tu arranjar uma disputa aí, alguma coisa, tu vem para cá e aí a gente te arranja um bom lugar, né? E tu deixa a carreira acadêmica. Aí ele pegou o Guilherme para... Isso, né? Que nem se diz, pegou para Judas, essa expressão popular, né? Você viu que eu evitei a expressão, né? Né? Mas a gente tem que dizer, né? Na boca do povo. E aí ele se envolve, vai responder ao seu processo, que não dá em nada, mas se envolve na grande discussão, né, que o livro do Humberto Eco trata bem, O Nome da Rosa, que é a discussão sobre a pobreza dos franciscanos, né? Então, por uma série de situações, ele se envolve na polêmica e sai de Avignon, né, em 1328, foge com o geral da ordem, outros franciscanos, e vão se refugiar em Pisa com o Luís da Baviera, né, que posteriormente vai ser imperador, se tem como imperador, né? E aí é que ele é condenado como heresia, não pelas suas ideias, mas pela sua fuga, né? Rapaz, ele que interessante. E daí para frente, ele tem uma história muito bacana, assim. Ele deixa os seus trabalhos acadêmicos, filosóficos e teológicos e começa a escrever sobre política. E aí, claro que ele não é um politólogo, que nem, né, a partir da modernidade, nós temos os grandes, né, Hobbes, Locke, né, mas ele começa a escrever sobre questões, né, da pobreza evangélica e da questão do poder. E ele defende a tese de que
deve haver uma separação muito clara entre a Igreja e o Estado. Ele se alimentava de Agostinho de Hipona? Hã? Ele se alimentava do pensamento do Agostinho? Em geral, os franciscanos têm né, sob alguns aspectos, uma influência do pensamento agostiniano. Mas ali ele, vamos dizer assim, ele desenvolve, né, o que hoje a gente poderia chamar uma filosofia política a partir das circunstâncias que ele está, né? Inclusive, tem um estudante que está terminando o doutorado, né? Eu acompanho ele, que vai também falar no nosso... Sim. No nosso... Ele comentou comigo, ele comentou. O William Saraiva Borges, que a gente já vem trabalhando desde a graduação, do mestrado e agora do doutorado. Ele tem trabalhado a questão política em Ockham, né? E ele escreveu, há uns tempos atrás, fazendo uma reatualização, né? Claro que com muito cuidado, mas com algumas ideias de Ockham para a gente poder pensar, né, algumas situações que a gente vive no Brasil hoje, né? Sim. Quer dizer, às vezes uma sobreposição de poderes, né? Principalmente vamos dizer assim, um atravessamento, vamos dizer assim, né, do pensamento religioso sobre, né, Pedro, agora eu entendi. A questão civil. Peraí, agora eu entendi porque que ele falou que está estudando a heresia. Né? A heresia política. Né? Então, assim, Ockham eu considero um personagem, assim, né? Como é que se diz? Eu já passei da minha fase, talvez agora eu tenha, de fato, o amor, né? Porque a gente, quando vai pegando um autor e vai conhecendo ele, a gente se apaixona, acha que ele tem resposta para tudo, depois a gente começa a ver que não, que ele tem falhas e tal, e depois a gente consegue conviver com as suas virtudes, né, e as suas falhas, né? Mas eu considero ele um autor, digamos assim, bem fascinante, né, em termos da sua vida, e principalmente eu considero que ele responde bem, né, ao problema que eu me propus a pesquisar, na medida em que eu considero que a gente fazer filosofia, né, é trabalhar com problemas, né? Os autores que a gente usa na filosofia são os instrumentos, são a caixa de ferramenta que a gente abre para resolver os problemas, né? Mas eu tenho uma concepção que o importante na filosofia é o problema. Claro que, ao achar o autor, a gente lê mais aquele autor nos agrada para responder o problema, mas o mote, aquela motivação do sujeito fazer a atividade filosófica é um problema. A filosofia se constitui como a formulação de um problema. E é por isso que eu vou falar sobre o problema dos universais. Pedro, você passa, sim, a gente batendo papo com você, conversando, você passa um encantamento pelo Guilherme. Isso é muito interessante, é muito legal. Passa credibilidade, sabe? Assim, você estuda porque você gosta do cara mesmo, apesar de, com o tempo a gente vai percebendo, né, das próprias limitações que todos nós temos e que ele também tinha. Muito legal. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai fazer a abertura do evento, não é isso? No dia 5 de novembro. O professor Nilo me pegou, ele me fez o convite, assim, eu de muito boa vontade aceitei, é claro, né? Estou aqui com a minha cola. Estou aqui com a minha cola. Sim, a minha cola, dia 5. Eu não imaginava que eu ia abrir um evento, né? Que é uma responsabilidade, né? Porque se a gente faz, né, consegue fazer uma fala boa que o pessoal gosta, né? A gente incentiva eles viram, eu vou ouvir o outro. Agora, se o cara fala que é um desastre, estraga todo o evento. Então, não vai acontecer, Pedro, não vai acontecer. Você tem essa abordagem aí que você falou que, de certa forma, até lúdica. Cara, Guilherme... Guilherme de Ockham. E Ockham é a cidade que ele nasceu, né?
É um condado. Na verdade, é uma vila. Porque na Inglaterra, sabe como é que é? É uma vila no condado de Surrey, né? Ao seria sudoeste o de estado, Londres. seria o estado ali, né? Mais ou menos o distrito dali de uma cidade, né? Então, a própria história de vida do Guilherme de Ockham te dá uma sustentação para atrair o público, porque o evento é para o grande público também lá, viu? Para os graduandos, que eu achei muito interessante. Eu, particularmente, quero assistir, não tenho dúvida. Aliás, cada um que eu estou entrevistando, eu estou querendo assistir. Eu vou avisar para minha esposa, ó, de tal data a tal data, eu vou ficar no meu escritório, lá no meu estúdio. Mas muito bom, Pedro. Só assistindo o evento, só assistindo o evento. Oh, né? Pedro, é muito legal, assim, você é muito simpático e com certeza, você vai abrir com esse brilhantismo, não estou jogando confete, e eu quero te agradecer muito por separar esse tempo aí, bater papo aí, e eu não vou te cobrar aqui em público, mas você fique à vontade. Pode escolher uma data em dezembro, se você quiser, para a gente conversar sobre a sua dissertação de mestrado com mais tranquilidade, com uma hora, para a gente trocar ideias sobre o que foi produzido, tá bom? Tá bom, né? Eu vou ficar muito, já de antemão te agradeço e vou ficar muito feliz, porque eu não sei, então, né? Eu acho que às vezes transparece, né, quando a gente faz o que a gente gosta, né? Então eu acho que também a gente passa isso, né? A gente também faz as coisas com o sentimento, né? E não é algo racional, assim, quase tipo o Spock, né? No Jornada das Estrelas. A gente não é um Spock, né? Então a gente tem a lógica, a racionalidade, mas tem o sentimento. Eu gosto muito, assim, me sinto muito bem, né, conversando, trazendo essas questões da filosofia, e fico à tua disposição. A gente pode, né, pensar um projeto mais adiante ali de, né, conversar mais especificamente, e eu não vou faltar de mandar um link para ti, depois tu coloca lá para o pessoal. Eu vou pedir para você mandar para mim o link, se houver, da sua dissertação, para colocar na descrição desse vídeo, da sua tese também. E tá. Se você tiver o link para o pessoal que quiser comprar o seu livro, vou colocar lá também. Eu quero te agradecer mais uma vez, um abração, muito obrigado, viu? Tá, ok. Abração, e talvez não vá faltar a oportunidade da gente se conhecer um dia. Tá certo, vai ser um prazer. Conhecer pessoalmente. Vai ser um prazer, um abração. Tá, abração.